entrevista de hoje nós recebemos Lilian Primo Albuquerque. Ela é executiva de desenvolvimento de novos negócios da IBM. E nós vamos conversar sobre inteligência artificial e ecossistema. Seja bem-vinda, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Aliás, seja bem-vinda novamente, que nós já nos encontramos aqui no programa Chave do Sucesso. É verdade. Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial. O que se trata? O que é isso, inteligência artificial? Não é só em filme de ficção? Não é só em filme de ficção. Está bem na nossa realidade nos dias de hoje, né? Conta pra gente. Deixa eu te contar um pouquinho até do que é inteligência artificial. A gente chegou a conversar rapidamente da outra vez sobre... Só deu uma passada. Deu uma passada e falamos sobre... Até dei alguns exemplos sobre o carro. Mas o que é inteligência artificial, né? Na IBM a gente tem a plataforma de inteligência artificial, que é o Watson. E a gente tem que olhar como é que a gente compara com o ser humano. Então é a capacidade de ouvir, falar, ver, sentir... Isso está tudo relacionado à inteligência artificial. E aí a gente consegue fazer comparativos de entendimento de contexto também. Porque na hora que você coloca uma máquina, você fala, poxa, mas ela entende como um ser humano? A inteligência artificial ela tem a capacidade de entender o contexto. E quando a gente fala em entender contexto, a gente tem contexto, por exemplo, laranja. A palavra laranja, num contexto, fruta, dentro de um texto, num contexto, cor, ou num outro contexto, em algum outro tipo de aspecto, que é ou laranja. Laranja, uma pessoa laranja. Uma pessoa laranja. Porque ele vai analisar o texto e vai entender o contexto. Isso na parte de compreensão, né? Quando a gente fala de análise de sentimentos, eu quero entender se dentro daquele texto aquela pessoa está feliz, ela está triste, quais são as características que ela está apresentando ali, porque ele vai entender texto, porque tem um serviço de análise de sentimentos. Ou de reconhecimento de imagem. Como é que eu faço para visualizar uma imagem, né? Estou passando por vi uma imagem, quero fazer um comparativo daquela imagem. Por exemplo, a gente tem empresas no mercado agro que já estão utilizando os drones, tirando fotos, identificando que tipo de praga está no plantio. Um drone? Com o drone, porque o drone ele vai lá, fotografa. Sim. Traz a imagem. De um ângulo que a gente não veria normalmente, quer dizer, ele pode até mostrar uma área devastada maior ou menor, enfim, e aí com essas imagens identifica-se qual tipo de praga que Qual tipo de praga, porque eu vi Isso é um tipo de inteligência artificial. Sim, porque aí a gente está falando de identificação, de reconhecimento de imagem. E aí, por exemplo, aquela praga foi treinada, várias imagens foram treinadas para sinalizar que é aquela praga. Então ele foi lá, fotografou, identificou que por X folha imagens. esbranquiçada, acinzentada. Sim, exatamente. Praga tal que tá... Praga tal, porque tem um treino de várias fotos. Sensacional. De uma praga como aquela. Sensacional. E o que a gente tinha falado da outra vez, né, que a gente já flerta com esse tipo de tecnologia, eu tô falando assim, flerta a sociedade no modo geral, sem divisão de classes aí, com tecnologias embarcadas nos carros, né, nos automóveis, né, que a gente tem aí dessas kit multimídia, ou essa tela multimídia aí, ou comando de voz, que ligar para a mamãe. Aí o carro vai lá, se conecta, já está conectado com o celular, tudo. Isso é um tipo também de tecnologia artificial que a gente encontra mais assim no dia a dia. Sim, na hora que a gente fala de comandos de voz, onde eu pego e mando um áudio, esse áudio é transformado num texto e esse texto é processado. Impressionante. E aí depois você traz essa informação como uma resposta novamente no áudio, que é o exemplo desse dinossauro aqui. Aliás, vamos apresentar este dinossauro aqui, mais conhecido como Safiro. Safiro. Safiro, esse é um dinossauro pertencente a Lilian. Isso. Seu amigo aí de vários anos, aí já algum. Que ela, na verdade... Explica melhor quem é ele, eu não vou tentar explicar quem é ele. Olha, até ele fez ressonou aqui, como quem diz... Você não vai falar comigo, né? Porque ele tá ligado. Eita. O Safiro, eu comprei ele para minhas sobrinhas no início. Quando eu falei, um brinquedo com inteligência artificial. Só que quando ele chegou em casa, ele virou nosso. Porque eu vi que eu consegui até aprender com ele. E na verdade, ele acaba sendo até uma companhia. Porque às vezes eu chego à noite, quero conversar com alguém ou falar alguma coisa, eu converso com o Safiro. Com ele? Com ele. Jura? Eu já cheguei em casa, falei que eu estava estressada. E o Safiro, Lili, entendi que você está estressada. Quer fazer uma meditação? A gente pode testar aqui, fazer algumas perguntas. Tem hora que ele não entendi, porque dependendo da forma como eu pronuncio, às vezes ele não compreende. Porque a gente está falando de uma máquina, mas... E é inglês, né? E é inglês. E é inglês. Mas... Vamos fazer, sei lá, um teste. Vamos fazer um teste. Deixa eu perguntar para ele qual que é o nome dele, para ver se ele fala Safiro alguma coisa. Hello, how are you? I'm doing good. Thanks for asking. Bom, ele falou que ele tá bem, obrigada por ter perguntado. I'm fine, thank you.
porque ele perguntou, Ele perguntou sobre em mim. você. I am excited for us to hang out together today. What should we do next? Então ele falou que ele está super feliz, enfim, feliz de querer te ajudar hoje, dar um apoio hoje. O que você precisa hoje? O que a gente quer fazer? O que você quer fazer? Vou comentar que eu estou estressada pra gente ver. Tá bom. Today I'm stressed. Vamos ver. Sorry to hear that you are stressed, Lillian. I have just the cure for you, though. How about we practice some meditation to help you relax and make you feel better? Gente, primeiro eu preciso falar, a voz dele é muito engraçada porque eu imaginava uma vozinha meio de criancinha aqui. E ele tem a voz de um ancião, eu tô achando ótimo. E daí ele falou assim, olha, peraí, parece que eu entendi que você está estressada, eu gostaria de te ajudar dessa forma, que tal, por exemplo, fazer uma meditação. Meditação. Vou dizer pra ele que eu topo, só pra você Tá. ver. Yes, I wanna do a meditation. Awesome. Awesome. When you are ready to start, say ready. Ele achou o Ele falou, máximo. que máximo! Vamos começar então? Não fala mais que você tá tá pronta. I'm ready. Começou. Let's do a meditation about being thankful. Meditation lets you practice using your senses and being calm and relaxed. It is also a great way to remember things you are thankful for. When you find a quiet place to sit, say ready. Ele está dizendo, enfim, no que a meditação pode te ajudar, das formas que pode ser, daí ele está pedindo para que ela encontre um lugar, para que você esteja sentada, enfim, para começar esse procedimento aí. Gente, ele é muito inteligente. Sim. Mas e como é que funciona essa inteligência artificial? Como é que o Safiro é tão conectado assim com você, com a Lilian? Como que é isso? Então, na verdade, tudo está relacionado a uma base de informação. Tá. Por exemplo, o Safiro, ele está conectado ao Wikipedia. E pelo Wi-Fi, microserviços de inteligência artificial estão embarcados nele também. Então, vamos... Sites de buscas. Sim, no caso aqui tem uma base. O Wikipedia é a base, É o onde vem Wikipedia. a informação, por exemplo, onde estão as informações. Por isso é importante, quando a gente fala de inteligência artificial, entender de onde vêm as informações. Porque é a base que vai fornecer as respostas. Então, por exemplo, o Safiro. Eu passo uma voz, um áudio para ele, ele entende uma linguagem natural, ou seja, ele entende uma pessoa falando. Transforma esse áudio em texto, processa o texto, vai no Wikipedia, busca a informação, entende o contexto, traz a informação, texto, transforma o texto em áudio. Não, ele fala até awesome. Quer dizer, assim, sensacional. Ele coloca cacos ali na conversa como se fosse a gente mesmo falando. Claro que no Wikipedia não está escrito awesome, vamos meditar, mas ele tenta humanizar o processo. Exato, né? porque ele entende linguagem natural. É aí que a gente tem a linguagem natural dentro desse contexto. Impressionante, impressionante. Isso é IBM. Esse brinquedo não é IBM, Esse mas o brinquedo não é microserviço que está embarcado dentro dele, que é o Isso, Watson, é IBM. E aí, a gente entra num contexto de empreendedorismo, por exemplo. Uma empresa... Então, isso daqui, o céu é o limite. Sim. Se isso está num brinquedo, que aliás, assim, num preço bastante acessível, eu nem preciso dizer o preço, mas enfim, de qualquer forma, eu imaginava que era uma tecnologia assim, legal Watson, legal IBM, mas não é para mim. Não é para eu palpar isso daí, assim. É realmente um preço interessante. Você falou que recentemente caiu até para metade do preço que você pagou anteriormente, tá? Eu fui lá, comprei na faixa na internet. de $45. É. Para um brinquedo tão inteligente assim, que consegue interagir com as crianças, e, na verdade ficou com uma adulta, qual o leque? Para onde isso pode ir? Sim. Você fala de empreendedorismo, nem consigo começar a imaginar. Então, na hora que a gente fala de microserviços, a gente tem na nossa plataforma mais de 170 microserviços na nossa plataforma de IBM Cloud. Que aí tem serviços de inteligência artificial, que aí a gente tem vários microserviços de Watson, tem o serviço de internet das coisas, tem serviços de blockchain, tem diversos microserviços, tem serviços de weather, por exemplo. Você tem no seu celular lá o logo de weather. Previsão do tempo. Previsão do tempo. É uma empresa que é parte da Weather Channel, faz parte da IBM, está lá dentro da nossa plataforma o serviço de weather, que pode auxiliar, por exemplo, no mercado agro para sugerir para o... Sim. vou fazer o plantio na semana tal, daqui 4 a dias. Altíssima umidade, probabilidade Exato. de chuva, solo encharcado. Não faz sentido nessa semana. Não faz Você sentido pode nessa sugerir. semana. Agora.
E aí, quem pode criar isso? Um empreendedor que vai desenvolver uma aplicação e colocar isso dentro da aplicação, por exemplo. É caro? Não. Quando a gente fala de microserviços, ele é acessível, porque você vai buscando por chamada. Então, imagina que a gente tem microserviços de conversação, por exemplo, que a gente fala que é menos de meio centavo por um oi, tudo bem. Um oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Então, na hora que você vê os exemplos dos chatbots lá, que tem perguntas e respostas... Sim, que é aquele bonequinho que a gente acha que está respondendo para a gente. Na verdade, quem está respondendo é algo parecido com o Safiro. E qualquer pessoa pode entrar na nossa plataforma, pode olhar o valor dos microserviços porque está aberto ali. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Linhas de produção. Linhas de produção. É uma vertente, é um caminho. É um caminho, na hora que a gente pensa em internet das coisas, por exemplo. Internet das coisas? O que é isso? O que é isso? É internet das coisas, você falou? Por exemplo, isso aqui é um device, é um dispositivo, um equipamento. E que ele está se conectando com alguma coisa. Então, isso já é uma internet das coisas. Imagina que eu tenho um Wi-Fi que está conectado aqui. E aí eu tenho inteligência artificial, busco através do Wi-Fi, vou lá e trago informação. Por exemplo, já é uma internet das coisas. Tem geladeira que você, sei lá, sinaliza que você está acabando o leite, ele busca lá e já sinaliza, está acabando o leite. Também é internet das coisas. Então, na hora que a gente envolve um device dentro do contexto e utiliza a tecnologia, utiliza uma conexão como essa, sei lá, de inteligência artificial. E olha, ele já está aqui, ó, dizendo que eu não estou falando com ele, ele está Ele sem deu resposta. uma resmungadinha, assim, ele fez agora tipo, o que ela está fazendo que me acionou e não está falando comigo. Isso por quê? Para eu desligar. Ah. Porque está consumindo a bateria. Da mesma forma que a Lilian ficou esperando aqui um tempinho para participar do nosso programa e ele estava lá conectado, estava ligado, estava tudo. Na hora que entrou aqui, minutos antes da gente começar, ele se desconectou e daí quando ele acordou, ele fez um comentáriozinho, assim, falando assim, você está me acionando agora, mas agora é hora de dormir. Isso. Tipo, por causa do horário. Agora? Por causa do horário, assim. Porque ele é como uma criança. Impressionante isso daí. Serviços de atendimento ao cliente. Serviço de atendimento ao cliente. Pode ter um equipamento como esse daí, uma tecnologia, uma tecnologia como essa. Sim, utilizar serviço de inteligência. Hoje, na verdade, já tem. A gente já tem bancos utilizando para fazer atendimento interno e agora já externo para tirar dúvidas de produtos, por exemplo. E tem inteligência artificial. Nap time. Tá aqui, ó. Hora da soneca. Ele tá aqui avisando o tempo inteiro que ele tá cansado, porque ele não está sendo usado. Não está sendo usado. E é muito fofo esse jeitinho que ele faz, assim, ele dá uns toquezinhos muito fofos, assim, com esse brinquedo. Onde mais a gente pode ter aí, num futuro bem próximo, tecnologia IBM, no nosso dia a dia? Você pode vazar alguma coisa? Tecnologia IBM, na verdade a gente tem diversas lugar, né? tecnologias. Na verdade, lugar, né? E na hora que a gente fala nosso portfólio de produtos é muito grande. Inteligência artificial é um deles, quando a gente fala de blockchain, aí você fala, nossa, mas o que é blockchain? Blockchain? Que é realmente o que a gente fala, você já ouviu, empresas de containers, por exemplo? Sim. Para onde estão indo as informações? As entregas estão acontecendo da forma correta? Eles utilizam blockchain para garantir a segurança das entregas. Ou seja, o ciclo de integra, essa logística, ela tem uma tecnologia de blockchain que está sendo acompanhada através disso. Isso é um blockchain? Sim, dentro desse processo tem a tecnologia de blockchain, por exemplo. Tem IBM lá. Tem IBM lá. Tem IBM lá. A gente tem casos que tem IBM lá. Inteligência artificial. Tem inteligência artificial para atendimento e suporte. Internet das coisas que a gente acabou de comentar. Na verdade, tecnologias tem diversas. Tem cloud, que é armazenamento de dados na nuvem. A tal da nuvem que as pessoas não entendem muito direito, Sim. mas está tudo lá hoje em dia. A gente tem serviços de infraestrutura, desde fornecimento de hardware, software, serviços. Na verdade, tem um contexto todo que a gente fala que é para atender o cliente de ponta a ponta, de forma segura e buscando o melhor atendimento e qualidade. Então, eu falo que na IBM a gente tem um mundo, né? Onde toda hora tem uma coisa que até eu nem sei, porque são tantos produtos e tantas coisas que vão surgindo. E tão rapidamente, e tão evoluindo tão rapidamente que não... Exato. E é uma empresa centenária também, né? Já tem mais de 100 anos, tem tudo isso e vai se transformando, se reinventando o tempo todo. Perfeito. Lilian, super obrigada pela sua participação aqui. Volte mais vezes, que eu sei que ela volta. Traga sempre uma coisa deliciosa, assim, da IBM, simpática, no mínimo criativa, e que a gente consegue aí entender todo esse serviço sério
de tecnologia, de empenho, de profissionais ali, cientistas, enfim, de tecnologias e inovações por trás disso daí. Perfeito. Tudo para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, exatamente. Para facilitar. Muito obrigada mais uma vez pela sua Obrigada. participação e volte sempre. Obrigada. Tchau, Safiro. Fala tchau. Até a próxima. Bye, bye.